1994. Curva Tamburello. 310 km/h. E então, silêncio. O tipo de silêncio que congela o sangue, que para o coração, que divide a história em duas. Antes e depois. Naquele dia o mundo não apenas perdeu um piloto, perdeu um deus em uma máquina, perdeu o último representante de uma era onde homens desafiavam a morte a cada domingo. Perdeu alguém que pilotava como se tivesse feito um pacto com forças além da compreensão humana. Aqui está a verdade brutal, assustadora, que assombra cada paddock, cada corrida, cada nova geração de pilotos que surge prometendo ser o próximo Senna. Não haverá próximo Senna. Nunca houve. Nunca haverá. Você quer saber por quê? Porque estamos em 2025, 31 anos depois daquele domingo maldito em Imola. E mesmo com toda a tecnologia, mesmo com simuladores que custam milhões, mesmo com dados telemétricos que mostram cada milímetro do carro 1000 vezes por segundo, mesmo com pilotos treinados desde os 5 anos de idade, mesmo com gerações inteiras que cresceram estudando cada volta, cada movimento, cada respiração de Ayrton Senna da Silva, ninguém conseguiu replicar o que ele fazia parecer natural. Lewis Hamilton tem 7 títulos e mais de 100 poles, porém ele mesmo admite que estudou Senna obsessivamente e ainda não entendeu completamente. Max Verstappen está reescrevendo recordes de dominância, embora seus próprios engenheiros digam que ele não possui aquela conexão sobrenatural que Senna tinha com a máquina. Michael Schumacher foi metódico, calculista, devastadoramente eficiente. No entanto, até o Kaiser, reconhecia que havia algo em Senna que transcendia a técnica. E não estamos falando de nostalgia romântica. Não estamos falando de mitificação post-mortem. Não estamos falando de brasileiros emocionados elevando seu herói nacional além da realidade. Estamos falando de dados. Estamos falando de fatos documentados. Estamos falando de engenheiros com 50 anos de Fórmula 1, dizendo que nunca viram nada igual. Estamos falando de rivais, de inimigos mesmo, de pessoas que odiavam Senna em vida, admitindo depois que testemunharam algo que a física não consegue explicar completamente. Adrian Newey, o maior projetista de carros de F1 da história, disse que os dados telemétricos de Senna mostravam coisas que simplesmente não deveriam ser possíveis. Momentos onde ele mantinha aceleração total em curvas, onde o carro teoricamente deveria estar subcurando e saindo da pista. Então prepare-se, vamos mergulhar fundo, vamos dissecar, vamos explorar as 6 habilidades sobrenaturais que fazem de Ayrton Senna não apenas o maior piloto de todos os tempos, o impossível de ser superado. 6 habilidades que continuam sendo estudadas, analisadas, perseguidas desesperadamente por cada jovem piloto que sonha em ser o melhor, embora permaneçam tão distantes, tão inalcançáveis quanto as estrelas. 6 habilidades que provam que, às vezes, o universo produz anomalias, produz exceções às suas próprias regras, produz seres humanos que operam em uma frequência diferente do resto da humanidade. E se você acha que isso é exagero, se você acha que isso é hiperbolismo emocional, eu tenho apenas uma coisa a dizer. Assista Mônaco 1984, assista Donington 1993, assista qualquer qualificação de Mônaco entre 1987 e 1993. E então, me diga se você consegue explicar o que seus olhos acabaram de testemunhar, usando apenas física, apenas técnica, apenas treinamento. Você não conseguirá. Ninguém consegue. Porque o que Ayrton Senna fazia transcendia o explicável. Isso não é um documentário. Isso não é uma homenagem nostálgica. Isso é uma investigação forense de genialidade pura. Uma tentativa de decifrar o código impossível. Uma jornada para entender por que, depois de 3 décadas, centenas de pilotos,
Bilhões investidos em tecnologia e treinamento, essas 6 habilidades permanecem como um Everest inconquistável. Vamos começar. Habilidade 1. Pilotagem na chuva. O mestre das tempestades. Se você perguntar a qualquer pessoa que acompanha a Fórmula 1, mesmo aquelas que nunca viram Senna correr ao vivo, qual era a sua habilidade mais icônica, mais lendária, mais absolutamente transcendente, a resposta virá em uníssono, como um mantra religioso: a chuva. Essa resposta simples, porém, não faz justiça à verdade completa, não captura a magnitude do que realmente acontecia quando gotas começavam a cair do céu e Ayrton Senna colocava seu capacete. O que acontecia não era simplesmente pilotar bem no molhado. O que acontecia era uma transformação alquímica, onde as leis da física pareciam se dobrar à sua vontade, onde a linha entre possível e impossível se dissolvia, onde ele se tornava algo além de humano. Monaco, 1984. Pense no contexto. Um novato brasileiro de 24 anos, em seu primeiro ano completo na Fórmula 1, pilotando um Toleman Hart que era, para todos os efeitos práticos, um carro de meio de grid, enfrentando uma tempestade bíblica nas ruas mais traiçoeiras do planeta. Do outro lado, Alain Prost, já campeão mundial, pilotando o McLaren Tag dominante, o melhor carro do grid, com toda a experiência e toda a vantagem técnica possível. O que deveria ter acontecido? Prost deveria ter controlado a corrida, gerenciado a vantagem, vencido confortavelmente. O que realmente aconteceu? Senna, largando de 13º, começou a destruir o campo. Não estamos falando de ultrapassagens normais. Estamos falando de ele passar por campeões mundiais, por carros tecnicamente superiores, como se eles estivessem em câmera lenta, como se ele estivesse vendo a corrida de uma dimensão diferente. Volta após volta, ele devorava a vantagem de Prost. 2 segundos por volta. 3 segundos por volta. Em Mônaco, sob chuva torrencial, onde a diferença normal entre o primeiro e o segundo é medida em décimos. Quando Prost viu o que estava acontecendo, quando ele olhou para o timing e viu que um novato em um carro inferior estava ganhando 40, 50 segundos sobre ele em apenas algumas voltas, ele fez algo extraordinário. Correu até a direção de prova e exigiu que a corrida fosse interrompida por questões de segurança. Oficialmente, era porque a visibilidade estava ruim demais. A verdade não dita? Prost sabia que estava prestes a ser ultrapassado, sabia que estava testemunhando algo que não poderia explicar nem aos seus engenheiros nem a si mesmo, e a bandeira vermelha foi içada na volta 31 de 77. Quando Senna saiu do carro, desolado porque a corrida tinha sido interrompida, Prost disse aos jornalistas que tinha acabado de testemunhar algo assustador, algo que nunca tinha visto antes. O tetracampeão mundial Jack Stewart, comentando a corrida, ficou mudo por quase 30 segundos antes de sussurrar: "Eu não sei o que acabei de ver, foi além de qualquer piloto que já existiu." Monaco, 84, no entanto, foi apenas a apresentação. A verdadeira obra-prima, a Mona Lisa definitiva, a performance que seria estudada em escolas de pilotagem pelos próximos 1000 anos, veio 9 anos depois. Donington Park, 11 de abril de 1993. Grande Prêmio da Europa. E, novamente, a chuva. Senna estava em um McLaren Ford, que era inferior aos Williams Renault, dominantes de Prost e Damon Hill. Largou em quarto. Na primeira volta, ele estava em primeiro. Como? Como alguém passa de quarto para primeiro na primeira volta, no molhado, em Donington? Ele passou Michael Schumacher na reta. Passou Karl Wendlinger na primeira curva. Passou Damon Hill na curva 2.
E então veio o momento que desafia qualquer explicação técnica, que faz engenheiros sacudirem a cabeça em descrença mesmo 30 anos depois. Ele passou Alain Prost, seu maior rival, tetracampeão mundial, pilotando o melhor carro do grid, na parte externa de uma curva de alta velocidade, no molhado, carregando mais velocidade, encontrando aderência onde não existia aderência. Martin Brundle, que estava comentando a corrida e era ele mesmo um piloto de F1, parou de falar. Completamente. Silêncio no ar por 5, 10 segundos enquanto ele tentava processar o que tinha acabado de ver. Quando finalmente conseguiu falar, sua voz estava trêmula. Isso não é possível. O que ele acabou de fazer não é fisicamente possível. E não era apenas a primeira volta. Senna abriu 83 segundos de vantagem sobre o segundo colocado. Mais de 1 minuto. Em uma corrida de Fórmula 1, a diferença era tão brutal, tão absurda, que parecia 2 categorias diferentes correndo simultaneamente. Engenheiros da Williams correram para verificar se seus carros tinham algum problema mecânico. Não tinham. O problema era que estavam competindo contra alguém que tinha acesso a informações que eles não tinham, que via linhas na pista que não existiam para ninguém mais, que tinha reflexos que operavam em uma velocidade neurológica diferente. A explicação científica tentou dar sentido ao fenômeno. Diziam que Senna tinha uma capacidade única de sentir o limite de aderência dos pneus através do volante, que seus reflexos eram 15-20% mais rápidos que a média dos pilotos de F1, que ele tinha uma visão periférica excepcional. Essas explicações técnicas, por mais válidas que fossem, não conseguiam capturar a totalidade do mistério. Porque o que Senna fazia na chuva ia além da soma de reflexos rápidos e sensibilidade ao volante. Era uma simbiose completa com o ambiente, uma leitura quase telepática de onde a água estava acumulando, onde a pista estava secando, onde havia uma fina camada de óleo misturada com água que seria fatal para qualquer outro piloto, algo que ele usava como vantagem. Gerhard Berger, que foi seu companheiro de equipe na McLaren, contou uma história que ilustra perfeitamente essa conexão mística. Durante um treino no molhado em Suzuka, Berger estava seguindo Senna para tentar aprender suas linhas. Depois de apenas 3 voltas, Berger simplesmente parou nos boxes, tirou o capacete e disse aos engenheiros: "Ele não está na mesma realidade que eu. Ele está freando 20 metros depois de mim, acelerando 15 metros antes e passando por lugares onde eu juro que não há aderência nenhuma. Não consigo processar o que estou vendo." Os engenheiros checaram os dados telemétricos e confirmaram. Senna estava realmente fazendo coisas que, segundo os números, deveriam resultar em perda de controle e saída de pista. Ele fazia, volta após volta, com uma consistência robótica. Desde então, quantos pilotos foram proclamados bons no molhado? Lewis Hamilton tem performances extraordinárias na chuva. Silverstone 2008, Brasil 2016, Turquia 2020. Fernando Alonso é magistral no molhado, como provou em Fuji 2007. Sebastian Vettel tem vitórias dominantes em condições mistas, como Monza 2008. Max Verstappen tem mostrado habilidade excepcional na chuva, especialmente em Spa e Hungaroring. Todos eles são fenomenais quando a pista está molhada. Nenhum deles, porém, jamais demonstrou aquela mesma conexão mística, aquela capacidade de ser não apenas mais rápido, de forma incompreensível mais rápido que todos os outros. Verstappen em Spa 2021 foi brilhante, abrindo meio minuto de vantagem. Impressionante, embora não Donington 93. Hamilton no Brasil 2016 foi magistral. Não abriu 83 segundos sobre o campo. A habilidade de Senna na chuva não morreu com ele. Ela nunca existiu em ninguém mais. Era como se ele tivesse um sexto sentido que se ativava quando as primeiras gotas tocavam o asfalto.
uma transformação que o elevava a um estado de consciência operacional diferente. Pilotos treinaram especificamente para corridas molhadas, estudaram seus onboards quadro por quadro, tentaram replicar suas linhas, suas freadas, suas acelerações. 31 anos depois, porém, aquele código permanece não quebrado, aquele segredo permanece não revelado, aquele dom permanece exclusivamente seu. Habilidade 2. Voltas de qualificação. O estado de transe. Agora vamos falar sobre a segunda habilidade que separa Senna não apenas dos bons, não apenas dos grandes, dos outros lendários. Sua capacidade absolutamente estratosférica, sobrenatural, estatisticamente impossível de extrair, a volta perfeita em qualificação. E aqui precisamos entender algo fundamental. Na Fórmula 1, a qualificação não é apenas importante. Ela é frequentemente decisiva. Uma pole position em Mônaco significa uma chance de 40 a 50% de vitória automática. Uma pole em qualquer circuito moderno pode valer 3 a 5 décimos por volta durante toda a corrida, simplesmente porque você tem ar limpo. Não precisa ultrapassar, não destrói seus pneus seguindo outro carro. Senna entendeu isso melhor que qualquer ser humano que já viveu. Mais que entender, ele dominava isso com uma ferocidade que assustava até seus próprios mecânicos. 65 pole positions em 161 corridas. Façam a matemática. 40,37% de taxa de conversão. 40%. Isso significa que em quase metade de todas as corridas que ele disputou, ele largou em primeiro. Para contexto, Lewis Hamilton, com todo o seu talento gigantesco e tendo dirigido carros dominantes por anos, tem cerca de 36% de conversão. Verstappen, que está esmagando recordes atualmente, está em torno de 35%. Michael Schumacher, o metódico, o implacável, tinha 33%. Esses números frios, essas estatísticas, não capturam nem um décimo da história real. O que realmente separava Senna era como ele conseguia essas poles, era a margem com que ele destruía seus adversários, era o estado mental alterado em que ele entrava durante aqueles 60, 90 segundos que definiriam sua posição no grid. Mônaco, 1988, a volta mais famosa da história da Fórmula 1. Senna estava na McLaren Honda, ao lado de Alain Prost, exatamente o mesmo carro, mesmos engenheiros, mesmo combustível, mesmos pneus, mesma aerodinâmica, todas as variáveis técnicas eliminadas. Era simplesmente piloto versus piloto, talento bruto versus talento bruto. Prost fez uma volta extraordinária, uma volta que teria dado pole position em praticamente qualquer outro dia na história de Mônaco. Uma volta que qualquer piloto consideraria sua melhor volta. Ele parou o cronômetro em 1:23.998. Excelente, profissional, perfeito. E então Senna saiu. Quando ele cruzou a linha, o tempo no cronômetro fez toda a garagem McLaren ficar em silêncio. 1:22.596. 1 segundo e 4 décimos mais rápido, no mesmo carro, em Mônaco. Para quem não acompanha F1, deixe-me contextualizar o absurdo dessa margem. Em Mônaco, circuito de rua estreito, 3.337 metros de extensão, com 19 curvas apertadas, a diferença normal entre pole position e segunda posição é de 1 a 3 décimos de segundo. 2 décimos já é uma surra. Meio segundo é humilhação pública. 1 segundo e 4 décimos. Isso não deveria existir. Isso desafia toda a lógica de engenharia automotiva. Prost, tetracampeão mundial, um dos pilotos mais inteligentes e técnicos da história, olhou para aquele tempo e literalmente não acreditou. Ele pensou que havia erro no sistema de cronometragem.
Quando confirmaram que o tempo estava correto, Prost foi até a garagem da McLaren exigir ver a telemetria de Senna, porque, em suas palavras, não é possível que ele tenha feito aquele tempo sem fazer algo ilegal. A telemetria mostrou algo ainda mais perturbador. Senna não tinha feito nada ilegal. Ele tinha simplesmente entrado em um estado de consciência alterado, onde cada input no volante, cada toque no freio, cada milésimo de segundo de aceleração era perfeito. Anos depois, já aposentado, Senna descreveu aquela volta em uma entrevista que se tornou lendária. Eu estava no limite absoluto. Bem, estava além do limite, na verdade. Estava ultrapassando o limite sem perceber. A sensação era muito estranha. De repente percebi que estava 2 metros mais avançado na curva do que era possível. Eu estava indo mais rápido em cada curva do que jamais tinha ido. Comecei a perder a noção de onde estava. O carro e eu estávamos em sintonia completa. Foi uma experiência espiritual, realmente foi. Fiquei assustado porque estava em outra dimensão. Deixem isso afundar por um momento. O maior qualificador da história da Fórmula 1, admitindo que durante sua volta mais icônica, ele literalmente não estava no controle consciente total do carro. Ele tinha entrado em um estado de flow tão profundo, tão intenso, que transcendeu o piloto e se tornou pura consciência pilotando, puro instinto operando na velocidade da luz. Neurocientistas modernos que estudaram essa descrição compararam ao que atletas de elite descrevem como The Zone, um estado neurológico onde o córtex pré-frontal, responsável pelo pensamento consciente, diminui sua atividade e permite que regiões mais primitivas do cérebro assumam, operando em velocidades imensamente superiores. Mesmo entre atletas de elite, esse estado é raro, geralmente dura segundos ou minutos. Senna conseguia induzir esse estado à vontade, mantê-lo por uma volta inteira de qualificação, e fazer isso 50, 60 vezes ao longo de sua carreira. E não era apenas Mônaco 88. Em Jerez 1990, ele foi 1,3 segundos mais rápido que Prost, novamente no mesmo carro. Em Adelaide 1989, ele largou da pole com uma vantagem de 1,6 segundos sobre o segundo colocado. Em Detroit 1985, pilotando um Lotus inferior, ele pegou a pole sendo 8 décimos mais rápido que qualquer outro piloto. 8 décimos com um carro pior. A consistência com que ele produzia essas performances sobrenaturais em qualificação não era sorte, não era apenas talento bruto, era uma habilidade cultivada, refinada, transformada em arte através de disciplina monástica e obsessão absoluta. Nigel Mansell, campeão mundial de 1992 e um dos pilotos mais rápidos de sua geração, contou uma história reveladora sobre a preparação de Senna para qualificações. Em Suzuka, 1988, Mansell foi visitar a garagem da McLaren no sábado de manhã, antes da qualificação à tarde. Senna estava sentado no carro, parado, motor desligado, capacete colocado. Mansell ficou observando, curioso. Senna ficou ali por 40 minutos, completamente imóvel, apenas sentado no cockpit. Quando finalmente tirou o capacete, Mansell perguntou o que ele estava fazendo. Senna respondeu: "Eu estava fazendo a volta perfeita. Cada curva, cada freada, cada mudança de marcha. Eu fiz a volta perfeita 50 vezes na minha mente antes de fazer uma vez na pista." À tarde, Senna pegou a pole com meio segundo de vantagem sobre todos. Essa preparação mental obcecada combinada com habilidade técnica suprema criava um piloto que era simplesmente imbatível em sábados. Seus engenheiros contam que ele conseguia descrever exatamente, ao milímetro, onde o carro estava subcurando ou sobrecurando em cada curva específica, em qual marcha, em qual velocidade.
Ele pedia ajustes de 2 milímetros na asa dianteira e conseguia sentir a diferença na volta seguinte. Essa sensibilidade absurda ao comportamento do carro, combinada com sua capacidade de entrar naquele estado de transe e sua preparação mental militar, criava a tempestade perfeita de qualificação. Lewis Hamilton hoje tem 104 poles, superando o recorde de Senna numericamente. A qualidade, a margem, a pura dominância das poles de Senna, contudo, permanecem inigualadas. Hamilton consegue suas poles com 1, 2, 3 décimos de vantagem, o que já é excelente na F1 moderna, onde todos os carros de ponta são extremamente próximos. Aquelas margens de 1 segundo e meio que Senna rotineiramente abria sobre companheiros de equipe no mesmo carro. Isso pertence a uma era diferente, a um piloto diferente, a uma capacidade que aparentemente se perdeu quando ele se foi. Habilidade 3. Largadas explosivas. O predador nos primeiros metros. A terceira habilidade que continua sendo lenda pura, folclore automobilístico que pais contam para filhos como se contassem mitos antigos, é a forma como Ayrton Senna largava. E aqui não estamos falando apenas de boas reações ao semáforo ou de conhecimento técnico sobre ponto ideal de embreagem e rotação do motor. Estamos falando de uma combinação absolutamente letal entre reflexos de felino selvagem, timing perfeito medido em milésimos de segundo, coragem de gladiador romano, agressividade calculada de enxadrista jogando xadrez de velocidade e uma leitura de corrida que começava antes mesmo do semáforo apagar, quando ele já tinha mapeado mentalmente cada possível movimento de cada carro ao seu redor. Senna não apenas largava bem, ele atacava as largadas como se fossem a última oportunidade de sua vida, como se os primeiros 500 metros fossem a corrida inteira condensada em pura adrenalina e violência controlada. Ele passava 2, 3, às vezes 4 ou 5 carros antes da primeira curva, materializando-se em posições que pareciam violar as leis do espaço-tempo, encontrando buracos entre carros que simplesmente não existiam para ninguém mais, freando mais tarde que qualquer ser humano deveria conseguir frear enquanto disputava roda a roda com outros pilotos a 300 km por hora. Suas largadas não eram apenas rápidas, eram atos de agressão pura, declarações de guerra, avisos para todos de que aquele homem estava ali para vencer e passaria por cima de quem estivesse no caminho. A estatística é brutal e conta apenas parte da história. Em suas 161 corridas, Senna ganhou em média 1,2 posições na largada. Pode não parecer muito até você entender que isso inclui as 65 vezes que ele largou da pole position e, portanto, não tinha para onde subir. Se removermos as poles da equação, ele ganhava em média 2,5 posições nas largadas onde não estava em primeiro. Isso significa que ele transformava uma terceira posição em liderança, uma quinta posição em pódio, uma 10ª posição em top 5, tudo antes de completar a primeira volta. E não era apenas o número de posições. Era como ele ganhava essas posições, com que agressividade, com que precisão cirúrgica ele escolhia seus momentos e seus alvos. Estoril 1985, sua primeira vitória na Fórmula 1, permanece como um masterclass definitivo de largadas e primeiras voltas. Ele largou de 7º lugar em um Lotus que era competitivo, embora não dominante. A corrida era no molhado, obviamente, porque Senna e chuva eram praticamente sinônimos de magia negra. O que ele fez nas primeiras 2 voltas entrou para a história como uma das performances mais agressivas, mais espetaculares, mais absolutamente insanas já vistas em uma largada de F1. Na primeira volta, ele passou 4 carros. 4. Em condições de chuva torrencial,
Com visibilidade quase zero, ele ultrapassou 4 pilotos de Fórmula 1, incluindo nomes como Keke Rosberg e Elio De Angelis, como se estivesse dirigindo sozinho na pista. Na segunda volta, passou mais 2 e estava na liderança. De sétimo para primeiro em 2 voltas, no molhado, aos 25 anos de idade, em seu segundo ano na F1. Michele Alboreto, que largou ao lado de Senna naquela corrida, descreveu a experiência como aterrorizante. Ele disse: "Eu olhei no espelho e vi aquele capacete amarelo se aproximando em velocidade que parecia 2 categorias mais rápida. Eu estava andando no meu limite absoluto, já arriscando demais considerando as condições, e ele me passou como se eu estivesse parado. Não foi uma ultrapassagem, foi uma demonstração de que estávamos competindo em realidades diferentes." Rosberg, campeão mundial de 1982, comentou depois: "Nunca, em toda a minha carreira, vi alguém largar daquele jeito. Não foi pilotagem, foi ataque puro." As largadas de Senna, entretanto, não eram apenas instinto e coragem cega. Havia ciência brutal por trás daquela arte. Ele estudava obsessivamente cada largada. Cada circuito tinha suas particularidades que ele memorizava e explorava. Ele sabia exatamente qual lado da pista tinha mais aderência em cada circuito específico. Sabia onde a linha de corrida acumulava mais borracha durante os treinos e, portanto, oferecia mais grip na largada. Sabia a diferença de aceleração entre pneus novos e pneus com uma volta de aquecimento. Calculava mentalmente, antes mesmo do grid walk, exatamente qual seria sua trajetória ideal para a primeira curva, dependendo de como os carros ao seu redor largassem. Era preparação de militar combinada com execução de artista. Havia também o elemento psicológico, a guerra mental que começava antes mesmo dos motores ligarem. Pilotos que largavam perto de Senna relatavam que ele tinha uma forma de olhar para eles no grid walk, uma forma de posicionar seu carro milímetros à frente da linha de largada, sempre no limite legal, embora sempre testando. Uma forma de acelerar o motor durante o procedimento de largada que comunicava uma mensagem clara: "Eu vou passar você na primeira curva e você pode escolher facilitar ou criar um acidente. Eu estou passando." Vários pilotos admitiram que, quando viam Senna ao lado ou logo atrás no grid, já mentalmente cediam espaço na primeira curva porque sabiam que ele viria com tudo. Gerhard Berger contou uma história hilária e reveladora sobre essa agressividade de largada. Em uma corrida em Suzuka, ele largou ao lado de Senna, ambos na McLaren. No briefing pré-corrida, Berger disse brincando: "Ayrton, dessa vez não me jogue para fora na primeira curva, ok? Somos companheiros de equipe." Senna olhou para ele com absoluta seriedade e respondeu: "Gerhard, quando o semáforo apagar, você não é mais meu companheiro de equipe. Você é apenas outro carro no meu caminho." Berger riu pensando que era piada. Não era. Na largada, Senna fechou Berger tão agressivamente na primeira curva que Berger teve que tirar o pé do acelerador completamente para não causar um acidente. Depois da corrida, Berger foi reclamar e Senna simplesmente disse: "Eu avisei." O legado dessas largadas transcende estatísticas. Pilotos modernos como Verstappen e Hamilton estudam onboards das largadas de Senna em escolas de pilotagem. Analistas usam suas largadas como exemplo perfeito de agressividade controlada. Aquela combinação específica, porém, os reflexos sobrenaturais, a agressividade no limite do aceitável, a preparação obsessiva, a capacidade de ler e reagir ao movimento de 5 carros simultaneamente e aquela fome primordial de ganhar posições nos primeiros segundos. Isso era exclusivamente dele, isso morreu com ele em Imola. Isso pertence agora apenas aos livros de história e aos vídeos que novas gerações assistem em espanto reverente, perguntando-se como alguém conseguia pilotar daquele jeito.
Habilidade 4. Feedback técnico e desenvolvimento. O engenheiro de capacete amarelo. A quarta habilidade, talvez a menos glamurosa aos olhos do público, embora absolutamente devastadora em sua importância e impacto, talvez a mais subestimada quando se analisa por que Senna era tão dominante, era sua capacidade técnica e cerebral absolutamente estratosférica de desenvolver um carro de corrida, de dar feedback aos engenheiros com uma precisão cirúrgica quase computacional que transformava máquinas medianas em vencedoras e máquinas boas em campeãs absolutas. Enquanto o mundo via apenas o piloto voador, o mágico das curvas, o artista da velocidade pura, os engenheiros, os homens de branco com pranchetas e computadores, viviam um milagre completamente diferente. Um piloto que conseguia sentir mudanças de 2 milímetros na altura do carro, que conseguia descrever exatamente, com precisão de engenheiro aeronáutico, o que o carro estava fazendo na entrada, meio e saída de cada curva específica, que entendia de aerodinâmica, de suspensão, de eletrônica, de distribuição de peso de uma forma que nem todos os engenheiros formados entendiam. Gordon Murray, o lendário projetista britânico que desenhou carros campeões para Brabham e McLaren, que trabalhou com praticamente todos os grandes pilotos dos anos 70 e 80, fez uma declaração que deixou o mundo da F1 em choque. Ele disse que Senna era o melhor piloto técnico que já tinha visto, melhor até que Niki Lauda, que era legendário justamente por ser um piloto engenheiro, que tinha formação técnica e estudava cada milímetro de seus carros. Murray explicou. Lauda era excepcional porque entendia a teoria. Senna era além de excepcional porque sentia o carro em um nível que eu nunca tinha testemunhado. Ele podia nos dizer coisas sobre o comportamento aerodinâmico do carro que nossos túneis de vento levavam dias para confirmar. Era assustador, honestamente. Quando Senna chegou na McLaren em 1988, vindo da Lotus, os engenheiros da equipe estavam inicialmente céticos. A McLaren já tinha desenvolvido o MP44 com Prost, conhecido por seu excelente feedback técnico. O carro já era dominante nos testes de pré-temporada. O que Senna poderia adicionar? A resposta veio na primeira sessão de testes em Imola. Depois de 20 voltas, Senna entrou nos boxes e passou os próximos 40 minutos, dando feedback detalhado, curva por curva, sobre o comportamento do carro. Ele tinha anotações escritas à mão sobre cada uma das 19 curvas do circuito. Para cada curva, ele descrevia em detalhes técnicos precisos o que o carro estava fazendo, onde estava subcurando ou sobrecurando, em qual velocidade específica, em qual marcha, e isso deixou os engenheiros boquiabertos. Ele oferecia sugestões específicas de mudanças de setup que deveriam resolver cada problema individual. Steve Nichols, o engenheiro-chefe da McLaren na época, contou essa história anos depois em uma entrevista. Nós tínhamos trabalhado com Alain Prost, que é extraordinário tecnicamente por vários anos. Pensávamos que sabíamos o que era bom feedback de piloto. E então veio Senna. Na primeira sessão de testes, ele nos deu mais informação técnica útil em 1 hora do que normalmente recebíamos em um fim de semana inteiro de corrida. E não era apenas informação. Era informação precisa. Nós fizemos as mudanças que ele sugeriu, mesmo céticos porque algumas eram contraintuitivas, e o carro ficou 4 décimos mais rápido. Naquele momento percebemos que não estávamos lidando com um piloto normal. Estávamos lidando com alguém que tinha um computador no cérebro processando dados do carro em tempo real. E não era apenas sensibilidade ao comportamento do carro. Era entendimento profundo dos princípios técnicos por trás desse comportamento. Senna estudava aerodinâmica.
Ele passava horas no departamento de engenharia, estudando desenhos técnicos, fazendo perguntas sobre fluxo de ar, sobre downforce, sobre como mudanças no ângulo da asa afetavam não apenas a velocidade máxima, a estabilidade em diferentes tipos de curva. Ele entendia de suspensão melhor que alguns engenheiros de suspensão. Sabia exatamente como mudanças na rigidez das molas afetariam o comportamento do carro em curvas de alta versus baixa velocidade, em piso liso versus irregular. Bob Dance, engenheiro que trabalhou com Senna na Toleman, contou uma história que ilustra perfeitamente essa capacidade técnica excepcional. Em Detroit, 1984, o carro de Senna estava com um problema misterioso. Ele estava rodando meio segundo mais devagar que deveria. Os engenheiros, contudo, não conseguiam identificar a causa. Após 10 voltas de prática, Senna entrou nos boxes e disse: "Tem algo errado com o fluxo de ar na entrada do sidepod esquerdo. Está causando turbulência que está afetando a asa traseira, fazendo o carro ficar instável nas curvas à direita de média velocidade." Os engenheiros ficaram céticos. Como ele poderia saber disso apenas pilotando? Checaram e descobriram que sim, havia um pequeno dano no defletor de ar do sidepod esquerdo que estava causando exatamente o problema que Senna descreveu. Consertaram e o carro voltou a ser competitivo. Dance disse: "Naquele momento, entendemos que tínhamos algo especial. Não era apenas um piloto rápido, era alguém que entendia a máquina em nível quase sobrenatural." Essa capacidade se tornou ainda mais crucial na era dos sistemas eletrônicos que dominou o final dos anos 80 e início dos anos 90. Quando sistemas de controle de tração, suspensão ativa e outros sistemas eletrônicos complexos foram introduzidos, muitos pilotos ficaram perdidos. Eram sistemas complicados, com dezenas de parâmetros ajustáveis, e a maioria dos pilotos simplesmente confiava nos engenheiros para configurá-los. Não Senna. Ele exigiu entender cada sistema completamente. Passou dias no departamento de eletrônica da McLaren, aprendendo como os sistemas funcionavam. Durante fins de semana de corrida, ele frequentemente mudava parâmetros dos sistemas eletrônicos entre qualificação e corrida, ajustando manualmente configurações que os engenheiros achavam que estavam otimizadas. Em Adelaide, 1993, sua última corrida pela McLaren, houve um exemplo perfeito dessa interação entre piloto e tecnologia. O sistema de controle de tração do McLaren Ford estava causando problemas. Era muito intrusivo em algumas situações, cortando potência quando não deveria. A maioria dos pilotos teria reclamado e esperado que os engenheiros resolvessem. Senna sentou com os engenheiros de eletrônica na quinta-feira à noite e passou 4 horas reprogramando o sistema, ajustando curvas de intervenção, modificando parâmetros de sensibilidade. Os engenheiros, inicialmente relutantes em deixar um piloto mexer no software, ficaram impressionados com seu entendimento do sistema. O carro ficou significativamente melhor e Senna venceu a corrida, dominando no molhado, claro. Essa habilidade de desenvolvimento era particularmente evidente nos testes. Enquanto muitos pilotos viam testes como trabalho chato, obrigação contratual necessária, embora não estimulante, Senna amava testar. Ele via cada sessão de testes como oportunidade de fazer o carro 0,01 segundos mais rápido e perseguia esses milésimos com obsessão monástica. Chegava aos testes com cadernos cheios de ideias sobre setup, sobre modificações aerodinâmicas, sobre ângulos de suspensão que queria experimentar. Frequentemente ficava na pista até o sol se pôr, fazendo voltas atrás de voltas, testando mudanças incrementais, construindo um banco de dados mental de como cada mudança afetava o comportamento do carro. Joe Ramírez,
coordenador de equipe da McLaren durante os anos Senna, disse algo revelador. Alain Prost era o piloto mais inteligente que já vi. Ayrton, por outro lado, era o piloto mais completo. Alain podia dizer o que estava errado. Ayrton podia dizer o que estava errado, por que estava errado e como consertar. Era como ter um engenheiro-chefe que também era o piloto mais rápido do mundo. Não era justo para os outros times. E aqui está a grande diferença que isso fazia. Ao longo de uma temporada, essa capacidade de desenvolvimento agregava décimos e décimos de segundo ao desempenho do carro. Enquanto outros times confiavam apenas em engenheiros e túneis de vento para desenvolver seus carros, a McLaren tinha um piloto que era simultaneamente seu melhor sensor de teste e consultor técnico. Isso significava que o carro melhorava mais rápido, mais precisamente, mais eficientemente que os carros rivais. Era uma vantagem competitiva gigantesca que raramente é mencionada quando se discute o domínio de Senna. Pilotos modernos, com toda a tecnologia disponível, com simuladores que replicam cada milímetro de cada pista, com dados telemétricos que mostram tudo, paradoxalmente perderam essa conexão visceral com a máquina. Eles são rápidos, extraordinariamente rápidos, muitos dependem completamente dos engenheiros para desenvolvimento. A era de pilotos que entendiam verdadeiramente a mecânica e a aerodinâmica de seus carros em nível profundo terminou com aquela geração. E mesmo naquela geração, Senna estava em uma categoria própria. Um piloto engenheiro-cientista que via o carro não apenas como ferramenta, como extensão de si mesmo, que precisava ser constantemente refinada, melhorada, aperfeiçoada em busca de milésimos que faziam a diferença entre ser rápido e ser insuperável. Habilidade 5. Força mental e determinação. A fornalha nuclear de vontade. A quinta habilidade que nenhum piloto jamais replicou não está nos pés ou nas mãos de Senna. Não está em seus reflexos neuronais ou em sua capacidade de processar informações visuais. Está em seu cérebro, em sua psique, naquela fornalha absolutamente incandescente de determinação que queimava dentro dele com uma intensidade que transcendia o esportivo e beirava o patológico, que assustava até seus próprios aliados, que fazia pessoas que o amavam temerem por sua saúde mental. Estamos falando de uma força mental tão absoluta, tão inquebrantável, tão completamente além do racional, que ela se tornava quase assustadora de testemunhar. Senna não apenas queria vencer, ele precisava vencer com uma urgência existencial que beirava a obsessão doentia, com uma recusa de aceitar derrota que era simultaneamente sua maior força e sua tragédia pessoal, com uma intensidade emocional que não permitia meio termo. Ou era vitória total, ou era fracasso catastrófico. Não havia gradações entre esses extremos. Mônaco 1992 permanece como talvez o exemplo mais brutal, mais fisicamente devastador dessa determinação sobrenatural. Senna estava liderando confortavelmente. Seu carro McLaren Honda estava perfeito. A vitória parecia garantida. Na volta 42 de 78, porém, o sistema hidráulico começou a falhar. Gradualmente, ele perdeu a sexta marcha, depois a quinta, depois a quarta. Na volta 70, ele tinha apenas 3 marchas funcionando em um circuito que exige 60 trocas de marcha por volta. Qualquer piloto racional teria parado nos boxes, teria abandonado, teria preservado o carro para a próxima corrida. Não Senna. Ele ajustou seu estilo de pilotagem completamente, compensando a falta de marchas com acelerações mais violentas, freadas mais tardias, linhas diferentes em cada curva. Atrás dele vinha Nigel Mansell em um Williams vastamente superior, caçando, mordendo segundos a cada volta.
As últimas 8 voltas foram uma tortura física e mental que poucos seres humanos suportariam. Senna estava pilotando um carro quebrado, lutando contra o volante, trocando apenas 3 marchas manualmente sem assistência hidráulica, cada troca exigindo força física brutal. Seus braços estavam ardendo, seus músculos entrando em falência metabólica, a dor tão intensa que lágrimas começaram a correr dentro de seu capacete. Ele podia ver Mansell nos espelhos, aproximando-se implacavelmente. Senna simplesmente recusou a perder. Cada curva era perfeita. Cada freada era no limite absoluto. Cada aceleração era violenta. Por 8 voltas, 152 curvas, ele pilotou um carro quebrado no limite absoluto, enquanto seu corpo implorava para desistir. Quando cruzou a linha de chegada, vencendo por meros décimos sobre Mansell, ele mal conseguiu desacelerar. Quando parou nos boxes, teve que ser literalmente removido do carro porque seus braços tinham entrado em espasmo completo e não conseguia soltar o volante. Médicos que o examinaram depois disseram que seus níveis de ácido lático eram compatíveis com alguém que tinha corrido uma maratona em velocidade máxima. Seus antebraços estavam inchados, músculos completamente fatigados. Quando tentou levantar o troféu no pódio, seu braço direito tremeu violentamente e ele quase deixou o troféu cair. Ron Dennis, chefe da McLaren, disse depois: "Eu nunca tinha visto e nunca mais vi tal demonstração de determinação pura. Aquilo não foi humano, foi sobre-humano." Ele se recusou a aceitar qualquer realidade que não fosse a vitória. Brasil, 1991, foi outro exemplo dessa força mental transcendente. Senna estava em casa, em Interlagos, perseguindo sua primeira vitória no GP do Brasil depois de 6 frustrações consecutivas. O país inteiro esperava. A pressão era esmagadora. Na volta 60 de 71, seu câmbio começou a falhar. Primeiro ele perdeu a segunda marcha, depois a terceira, depois a quarta, depois a quinta. Nas últimas voltas da corrida, ele tinha apenas a 6ª marcha funcionando. 6ª marcha. Em Interlagos, um circuito com curvas lentas que exigem segunda e terceira marcha. Era impossível. Qualquer piloto teria abandonado ou terminado fora dos pontos. Senna venceu. De alguma forma, usando apenas 6ª marcha, ele administrou a vantagem sobre Riccardo Patrese, compensou a falta de marchas inferiores com linhas impossíveis nas curvas lentas, mantendo momentum de formas que desafiavam a física básica do automobilismo. Quando cruzou a linha de chegada, ele estava em agonia tal que mal conseguiu fazer a volta de comemoração. Parou o carro logo após a linha de chegada, incapaz de continuar. Quando saiu do cockpit, seu corpo estava em colapso. Músculos dos braços e pernas em espasmo incontrolável. Lágrimas correndo incontrolavelmente pelo rosto, mistura de dor física extrema e emoção avassaladora. Ele conseguiu dar alguns passos cambaleantes e literalmente desabou. Médicos correram para ajudá-lo. No pódio, minutos depois, ele mal conseguia ficar em pé, seu corpo tremendo violentamente. Ele tinha vencido, porém, em casa. Finalmente. A vontade tinha superado a biologia. A determinação tinha transcendido as limitações físicas do corpo humano. Suzuka 1988 talvez seja o exemplo mais completo dessa força mental, porque combinou resistência física, determinação psicológica e capacidade de recuperação mental. Senna precisava vencer para ter chance de ser campeão. Largou da pole. Perdeu a largada para Prost. Foi para segundo. Na primeira curva, o desastre. Batida com outro carro, caiu para 14º lugar, quase último.
A corrida estava aparentemente perdida. Qualquer piloto normal teria pensado: não é meu dia, vou terminar onde der e pensar na próxima. Não Senna. Ele ficou furioso. Não com os outros, não com o azar, com a situação. E então começou uma remontada que entrou para a história como uma das performances mais impressionantes do esporte automotivo. Volta após volta, ele devorou o campo. Passou um carro, passou 2, passou 3. Ultrapassagens agressivas, no limite absoluto, não aceitando não como resposta. Em 8 voltas, tinha voltado ao top 5. Em 15 voltas, estava em terceiro. Sua determinação era tão palpável que pilotos literalmente saíam do caminho quando o viam se aproximando nos espelhos. Eles sentiam a intensidade. Sabiam que ele viria com tudo e que resistir era inútil. Ele ultrapassou Prost para segundo, depois caçou e ultrapassou o líder para retomar a liderança. Quando cruzou a linha de chegada como vencedor, tendo voltado de 14º para primeiro e conquistado seu primeiro campeonato mundial, ele não comemorou exuberantemente como se esperaria. Ele simplesmente parou o carro, tirou o capacete e chorou. Lágrimas de exaustão mental, de liberação emocional, de uma intensidade emocional que tinha sido contida durante 1 hora e 40 minutos de corrida e que agora explodia em catarse absoluta. Essa força mental, contudo, tinha um lado sombrio, um custo psicológico que as pessoas próximas a ele testemunhavam com preocupação crescente. Sua irmã Viviane contou que ele frequentemente tinha pesadelos antes de corridas. Acordava suando em pânico. Sua então namorada Xuxa relatou que ele às vezes passava noites inteiras sem dormir antes de GPs importantes, andando de um lado para outro, incapaz de desligar a mente. Betise Assunção, outra namorada, disse que ele entrava em silêncio profundo, quase depressão, nos dias que antecediam qualificações decisivas, como se entrasse em estado de meditação guerreira, algo que tinha custo emocional severo. Gerhard Berger, seu companheiro de equipe e amigo, contou que Senna muitas vezes não conseguia se divertir, não conseguia relaxar, porque estava sempre pensando em como ser mais rápido. Berger disse: eu tentava levá-lo para fazer coisas normais, ir a um restaurante, ir a uma boate, simplesmente viver. Mesmo quando estava fisicamente presente, porém, sua mente estava na pista. Ele estava pensando em setups, em linhas de corrida, em como ganhar 2 centésimos na curva 7 de Suzuka. Era obsessão total. Eu me preocupava com ele porque parecia que não havia espaço para mais nada na vida dele, além de ser o melhor. Alain Prost, seu maior rival, disse algo profundo depois da morte de Senna. Ayrton e eu competíamos intensamente, às vezes odiávamos um ao outro. Eu sempre soube, no entanto, que ele pagava um preço psicológico por sua intensidade que eu não pagava. Eu podia desligar. Eu podia perder uma corrida e aceitar. Ele não. Cada derrota era uma ferida mortal. Cada vitória era apenas um alívio temporário até a próxima batalha. Eu venci mais campeonatos que ele, reconheço, porém, que ele tinha uma chama interior que eu nunca tive. Essa chama o tornou mais rápido, mais determinado, mais assustador como competidor. Essa mesma chama, contudo, o consumiu. Pilotos modernos são mentalmente fortes. Verstappen é implacável. Hamilton é resiliente, Alonso é persistente. Nenhum deles carrega aquela intensidade nuclear que Senna carregava, aquela determinação que transcendia o racional e beirava o autodestrutivo, aquela recusa absoluta de aceitar qualquer resultado que não fosse perfeição total. E talvez isso seja bom. Talvez essa intensidade não seja sustentável, não seja saudável, não seja algo a ser replicado. Era real, porém, era poderosa.
e era parte integral do que fazia Ayrton Senna absolutamente imbatível quando todas as outras variáveis estavam alinhadas. Era o combustível que queimava dentro dele, transformando talento em genialidade, transformando velocidade em dominância, transformando um piloto excepcional no mito impossível que ele se tornou. Habilidade 6. Racecraft e inteligência de corrida, o enxadrista, a 300 km por hora. E finalmente, a sexta e talvez mais complexa, mais multidimensional, mais difícil de quantificar habilidade que mantém Senna em um pedestal inalcançável, mesmo 30 anos depois de sua morte. Seu racecraft, absolutamente soberbo, sua inteligência de corrida que operava em múltiplas dimensões simultâneas, fazendo dele não apenas um piloto rápido em voltas isoladas, um estrategista completo que jogava xadrez tridimensional enquanto todos os outros jogavam damas, que via padrões onde outros viam apenas caos, que antecipava movimentos não com segundos, com voltas de antecedência, que entendia corridas como sistemas complexos onde velocidade pura era apenas uma variável entre muitas. Senna lia corridas como grandes maestros leem partituras musicais, como generais históricos liam campos de batalha. Ele via, não apenas o presente imediato, múltiplos futuros possíveis se desdobrando simultaneamente em sua mente, calculando probabilidades, ajustando estratégias em tempo real, sempre 3, 5, 10 passos à frente de todos os outros. Essa inteligência de corrida se manifestava em tantos aspectos diferentes que é difícil catalogar todos. Havia seu gerenciamento absolutamente magistral de pneus, especialmente em era onde pneus de qualificação duravam poucas voltas e pneus de corrida tinham janelas de operação estreitas. Senna sabia exatamente quando os pneus de um adversário começavam a degradar antes que o próprio adversário percebesse. Ele conseguia ler os padrões de pilotagem, pequenas mudanças na trajetória, milésimos perdidos em curvas específicas, que sinalizavam degradação de pneus, e então atacava exatamente quando sabia que o adversário estava vulnerável. Jack Stewart, tricampeão mundial e um dos analistas mais respeitados do esporte, disse que Senna tinha uma capacidade sobrenatural de saber quando atacar e quando esperar, como se tivesse um relógio interno sincronizado com o desgaste de pneus não apenas dele, de todos ao seu redor. Adelaide, 1993, sua última corrida pela McLaren, foi uma clínica de inteligência de corrida. A pista estava molhada, mudando constantemente entre molhado total e apenas úmido, o tipo de condição que torna a estratégia absolutamente crucial. Senna largou da pole, não simplesmente acelerou para construir vantagem como faria na maioria das corridas molhadas. Ele calculou algo diferente. Ele entendeu que as condições estavam melhorando rapidamente e que quem parasse para pneus slicks no momento exato teria vantagem gigantesca. Como saber o momento exato, porém? Senna construiu apenas pequena vantagem nas primeiras voltas, então diminuiu o ritmo propositadamente, fazendo com que o pelotão se compactasse atrás dele. Todos confusos, porque Senna estava indo devagar. Ele nunca andava devagar. A razão. Ele estava usando o pelotão todo como sensores distribuídos pela pista, observando quem estava conseguindo manter o ritmo, quem estava derrapando mais, efetivamente mapeando a aderência de cada seção da pista, usando 10 pilotos como fonte de dados. Quando decidiu o momento exato para entrar nos boxes, baseado não em ordens da equipe e em seu próprio julgamento do comportamento da pista e dos carros ao seu redor, ele entrou e trocou para pneus slicks. Alguns outros pilotos entraram também naquela volta. Outros esperaram mais uma ou duas voltas. Aquela diferença foi decisiva. Senna saiu na liderança,
em pneus que estavam já na temperatura ideal enquanto os outros ainda esquentavam os seus, e fugiu. Venceu com margem confortável em uma corrida que exigiu inteligência tanto quanto velocidade. Martin Brundle, comentando a corrida, disse: "O que acabamos de testemunhar não foi apenas pilotagem excepcional. Foi estratégia de grande mestre." Senna jogou com todos nós como peças de xadrez. Racecraft, no entanto, não era apenas estratégia de pista e gerenciamento de pneus. Era também, controversamente, disposição para usar táticas psicológicas e até questionavelmente agressivas quando necessário. Suzuka 1990 permanece como o exemplo mais controverso. Senna largou em segundo, Prost na pole. Na primeira curva, Senna jogou seu carro para dentro de um espaço que não existia. Forçou contato com Prost. Ambos saíram da pista. E Senna garantiu que não haveria possibilidade de Prost vencer o campeonato. Foi intencional. Senna admitiu anos depois que sim, que foi deliberado, vingança pelo que tinha acontecido o ano anterior quando Prost o cortou em curva similar. Ético? Discutível. Efetivo? Absolutamente. Mostrou que Senna entendia que às vezes, nas margens onde campeonatos são decididos, inteligência de corrida significava disposição para fazer o que outros não fariam. Havia também o lado brilhante e limpo de sua inteligência de corrida. Sua capacidade de administrar corridas inteiras quando tinha o carro mais rápido era arte pura. Muitos pilotos rápidos destruíam vitórias certas por correrem acima do necessário, por arriscarem demais quando já estavam confortáveis. Senna nunca. Quando tinha a vitória sob controle, ele administrava com precisão cirúrgica. Construía vantagem de 3 a 5 segundos, o suficiente para ter margem contra problemas nos boxes. E então controlava a corrida nessa margem. Não corria mais rápido que necessário, preservava pneus, preservava motor, preservava freios. Era pilotagem inteligente e madura que maximizava o resultado com mínimo risco. Mônaco 1989 é exemplo perfeito. Ele largou da pole, construiu pequena vantagem e então administrou a corrida inteira mantendo o segundo colocado sempre entre 3 e 5 segundos atrás. Não muito perto para ser perigoso, não muito longe para desgastar carro desnecessariamente. Foi performance tão controlada, tão medida, tão inteligente que parecia fácil. Fazer algo parecer fácil quando é extraordinariamente difícil, entretanto, é talvez a maior expressão de maestria. Ao final da corrida, Prost, que tinha terminado em segundo, disse aos jornalistas: "Ayrton controlou aquela corrida como se estivesse dirigindo para o supermercado. Eu estava dando o meu máximo absoluto, no limite em cada curva, e ele estava apenas administrando." É humilhante perceber que alguém pode estar no controle tão absoluto quando você está dando absolutamente tudo. Havia também sua capacidade de ler outros pilotos, de entender suas forças e fraquezas, seus padrões, suas reações sob pressão. Senna estudava adversários como o psicólogo estuda pacientes. Ele sabia que Prost era mais fraco que ele sob pressão intensa, então sempre aplicava pressão máxima quando lutava com Prost, ficando colado, forçando defesas desesperadas, eventualmente induzindo erro. Sabia que Mansell era agressivo, embora às vezes imprudente, então usava essa agressividade contra ele, deixando portas abertas propositadamente para forçar Mansell a movimentos arriscados. Com Piquet sabia que era necessário vencer psicologicamente primeiro, então usava pole positions dominantes e primeiras voltas agressivas para quebrar a moral de Piquet antes mesmo da corrida começar de verdade. Ron Dennis contou história reveladora sobre essa inteligência de corrida. Em briefing antes de Mônaco 1993, estrategistas apresentaram plano de corrida complexo com janela ideal para pitstops, baseada em degradação de pneus e tráfego.
Senna ouviu tudo pacientemente e então disse: "Isso tudo é irrelevante se eu liderar da largada até o final." Dennis respondeu: "Ayrton, você não pode garantir isso. Precisamos ter planos para todas as eventualidades." Senna olhou para ele e disse: "Então deixe que eu me preocupe em liderar da largada até o final, e vocês se preocupem com os planos se algo der errado." Largou da pole, liderou todas as 78 voltas, venceu com 50 segundos de vantagem. Depois da corrida, Dennis disse rindo: "Eu aprendi que com Ayrton, às vezes o plano mais simples era o correto. Apenas deixe-o ser mais rápido que todos." A completude de seu racecraft era o que realmente assustava. Ele podia ser agressivo até a violência quando necessário. Suzuka 90 provou. Podia ser cirurgião de precisão quando exigido. Adelaide 93 demonstrou. Podia ser paciente estrategista quando vantajoso. Diversas corridas em Mônaco mostraram. Podia administrar equipamento com maestria. Brasil 91 evidenciou. Podia ler condições mutantes melhor que qualquer meteorologista. Donington 93 confirmou. Podia fazer calls estratégicos melhores que engenheiros com computadores. Sua história está cheia desses momentos. Essa versatilidade absoluta, essa capacidade de ser simultaneamente o piloto mais agressivo quando necessário e o mais calculista quando conveniente, isso era o que o separava de todos os outros. E havia mais uma dimensão de seu racecraft que frequentemente é esquecida, embora fosse absolutamente crucial. Sua capacidade de extrair resultados sobre-humanos de carros que simplesmente não deveriam estar competindo nas posições onde ele os colocava. Quantas vezes Senna terminou no pódio ou venceu corridas com carros que eram tecnicamente inferiores aos de seus adversários? A estatística é brutal. Em 1984, com o Toleman, ele conseguiu 3 pódios com um carro de meio de grid. Em 1985 e 1986, com um Lotus que era rápido, porém frágil e inferior aos Williams e McLarens dominantes, ele conseguiu 6 vitórias. Em 1993, com um McLaren Ford que era claramente inferior aos Williams Renault de Prost e Hill, ele ainda venceu 5 corridas, incluindo aquela obra-prima em Donington, e terminou como vice-campeão. Como alguém consegue vencer com carros inferiores contra pilotos de calibre mundial em carros superiores? A resposta está nessa completude de racecraft. Senna compensava deficiências técnicas do carro com pilotagem superior. Estratégia mais inteligente, timing perfeito, capacidade de extrair aquele 10º final que estava além do que o carro deveria dar. Ele conhecia seu carro tão intimamente, através daquele feedback técnico excepcional que discutimos antes, que conseguia operá-lo não no limite, conseguia operá-lo além do limite, na região onde física e engenharia diziam que não era possível. Ele encontrava, entretanto, forma de tornar possível por uma volta, por 10 voltas, por uma corrida inteira quando absolutamente necessário. Europa 1993 em Donington é o exemplo perfeito dessa alquimia impossível de pilotagem transcendente, compensando deficiência técnica. O McLaren Ford era pelo menos meio segundo por volta mais lento que os Williams Renault em condições normais. Meio segundo. Em uma corrida de 76 voltas, isso deveria significar derrota por mais de 30 segundos. Senna, no entanto, venceu com mais de 1 minuto de vantagem. Como? Porque ele operou em dimensão diferente quando a chuva caiu. Porque ele extraiu 110% de um carro que tinha apenas 90% de potencial comparado aos rivais. Porque sua inteligência de corrida, combinada com a habilidade técnica suprema, multiplicada por determinação nuclear, elevada pela conexão sobrenatural com condições molhadas, resultou em performance que desafiou toda a lógica matemática do esporte. Damon Hill,
que terminou em segundo naquela corrida pilotando o Williams superior, disse algo que resume perfeitamente. Eu estava no melhor carro, em condições que deveriam favorecer equipamento superior, porque potência conta menos no molhado. Não importava, porém. Ayrton transcendeu o equipamento naquele dia. Ele não estava apenas pilotando melhor que eu, ele estava pilotando em um nível que eu não consigo nem descrever. Foi como assistir um concerto de Mozart sendo tocado por alguém, enquanto você está tentando tocar uma música simples. Tecnicamente, você está fazendo a mesma coisa, pilotando um carro de F1. A execução, contudo, está em universos diferentes. Havia também outro aspecto crucial de seu racecraft que separava Senna. Sua disposição para lutar até o último segundo de cada sessão, de cada corrida, de cada campeonato. Ele nunca desistia. Mesmo quando matematicamente a situação parecia perdida, ele continuava atacando, continuava buscando, continuando acreditando que algo poderia mudar. Suzuka, 1988, quando voltou de 14º para vencer, foi exemplo perfeito. Qualquer piloto normal, após aquele toque na primeira curva, teria pensado: acabou, o campeonato está perdido, vou terminar onde der. Não Senna. Sua mente não aceitava a derrota até o carro literalmente parar de funcionar. Mônaco, 1984, quando a corrida foi parada sob bandeira vermelha enquanto ele alcançava Prost, foi outro exemplo. Ele saiu do carro absolutamente devastado, quase em lágrimas, porque a corrida tinha sido interrompida quando a vitória estava tão próxima. Veja a mentalidade, porém, ele estava em seu primeiro ano completo de F1, tinha acabado de fazer uma das performances mais extraordinárias que o esporte tinha visto. Terminaria em segundo lugar, o que seria resultado fantástico. Para ele, entretanto, era derrota, porque não era vitória. Essa incapacidade de aceitar qualquer coisa menos que perfeição era simultaneamente inspiradora e assustadora. Jackie Stewart, que via Fórmula 1 com olhos de tricampeão e empresário experiente, comentou sobre esse aspecto de Senna. Ayrton tinha algo que eu nunca vi em nenhum outro competidor em qualquer esporte. Ele tinha uma necessidade visceral, quase patológica, de vencer que superava qualquer consideração racional, sobre risco, sobre equipamento, sobre probabilidades. Isso o tornava incrivelmente perigoso como adversário, porque você nunca podia relaxar quando ele estava atrás de você. Ele sempre encontraria uma forma, criaria uma oportunidade, forçaria um erro. Era exaustivo competir contra ele porque exigia concentração absoluta por cada segundo de cada sessão. Pilotos modernos são inteligentes estrategicamente. Hamilton tem racecraft excepcional. Suas ultrapassagens são calculadas, suas estratégias de corrida são sofisticadas. Verstappen tem instinto agressivo natural, combinado com inteligência estratégica crescente. Alonso, mesmo aos 44 anos, continua sendo um dos pilotos mais inteligentes no grid, lendo corridas como poucos conseguem. Nenhum deles possui aquela completude absoluta de racecraft que Senna demonstrava. Aquela capacidade de ser simultaneamente o mais agressivo quando necessário, o mais paciente quando conveniente, o mais estratégico quando vantajoso, o mais intuitivo quando a lógica não era suficiente. E talvez mais importante, nenhum piloto moderno opera com aquela intensidade constante, aquela recusa absoluta de aceitar derrota, aquele comprometimento total que não permitia meio termo. Pilotos modernos são profissionais excelentes, administram carreiras longas, equilibram vida pessoal e profissional. Senna era diferente. Ele era mais guerreiro que profissional, mais cruzado que empregado, mais artista obsessivo que trabalhador equilibrado.
Essa diferença se manifestava em cada aspecto de seu racecraft, elevando-o a alturas que permanecem inalcançadas 3 décadas depois. 31 anos. 3 décadas e 1 ano desde aquele domingo em Imola, quando o silêncio desceu sobre o mundo do automobilismo e algo irreparável foi perdido. 31 anos de pilotos tentando, de engenheiros analisando, de cientistas estudando, tentando decifrar o código, tentando entender como um único ser humano conseguia operar em nível tão absurdamente superior. 31 anos de tecnologia avançando exponencialmente, de carros ficando infinitamente mais sofisticados, de treinamento se tornando científico, de cada variável sendo medida e otimizada. Ainda assim, essas 6 habilidades permanecem como Everest inconquistado, como teorema não provado, como música não replicada. Porque veja o que realmente aconteceu aqui. A verdade profunda e perturbadora que essas 6 habilidades revelam. Ayrton Senna da Silva não era simplesmente o melhor em cada uma dessas áreas. Isso por si só já seria extraordinário. Não seria impossível de replicar, porém. Alguém excepcionalmente talentoso e dedicado poderia, teoricamente, se tornar o melhor em uma, talvez 2 dessas habilidades. O que torna Senna verdadeiramente impossível de superar é que ele possuía todas as 6 simultaneamente, e mais que isso, ele as possuía em um nível que nunca foi visto antes ou depois dele em nenhuma delas individualmente. E a interação entre essas 6 habilidades criava algo maior que a soma das partes. Criava uma sinergia de genialidade que transcendia o explicável. Pense nisso. Ele era o melhor piloto no molhado e o melhor qualificador, e tinha as melhores largadas e dava o melhor feedback técnico, e tinha a força mental mais inquebrável, e possuía o racecraft mais completo. Tudo isso no mesmo piloto. Ao mesmo tempo, operando em nível máximo. A probabilidade estatística de todos esses atributos existirem em um único indivíduo é astronomicamente baixa. É como encontrar alguém que é simultaneamente o melhor matemático, o melhor pianista, o melhor atleta, o melhor escritor e o melhor estrategista do mundo. Não deveria ser possível. Foi, porém. Por 10 anos na Fórmula 1, o impossível pilotou um carro de corrida. Lewis Hamilton tem 104 poles, mais que Senna. As voltas de qualificação de Hamilton, contudo, são raramente 1 segundo mais rápidas que seus companheiros de equipe no mesmo carro. Michael Schumacher tem 7 títulos, mais que Senna. Schumacher, entretanto, nunca demonstrou aquela conexão sobrenatural com a chuva. Verstappen está dominando a era moderna com eficiência brutal. Suas largadas, por melhores que sejam, não têm aquela agressividade transcendente. Cada piloto moderno tem aspectos onde são excepcionais. Nenhum tem todos os aspectos no nível que Senna tinha. E talvez, e aqui está uma verdade difícil de aceitar, necessária de contemplar, porém, talvez não possamos mais produzir um Senna. Não apenas porque o talento é raro, porque o próprio esporte mudou de formas que não permitem mais aquele tipo de piloto. A Fórmula 1 moderna é mais segura, graças aos sacrifícios de Senna e outros. É também mais controlada, mais regulamentada, mais corporativa. Pilotos são treinados desde os 5 anos de idade em academias, moldados para serem rápidos, embora também seguros, eficientes, contudo, também controláveis, talentosos, mas também gerenciáveis. Pilotos modernos fazem centenas de voltas em simuladores antes de pilotar carros reais. Tem fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, um exército de profissionais otimizando cada aspecto de suas vidas. Senna veio de era diferente. Era onde pilotos ainda morriam regularmente. Era onde o risco era real, palpável, presente em cada corrida. Era onde não havia simuladores,
apenas o carro real e suas próprias sensações. Era onde feedback técnico vinha de sentir o carro através do assento e do volante, não de ler dados em telas. E talvez, apenas talvez, aquele ambiente de risco constante, aquela necessidade de confiar completamente em seus próprios sentidos e instintos, aquela relação direta e não mediada entre homem e máquina, produzia um tipo diferente de piloto. Um tipo que não pode mais emergir no ambiente hipercontrolado e seguro da F1 moderna. Não estou romantizando o perigo. A F1 moderna é infinitamente melhor por ser mais segura. Estou reconhecendo, porém, que algo foi perdido na transição. Uma certa intensidade existencial, uma certa relação primordial com o risco e com a máquina, que talvez fosse necessária para produzir alguém como Senna. Pilotos modernos são extraordinários, são profissionais otimizados, entretanto. Senna era um guerreiro obcecado operando no limite da sanidade. E então, voltamos à pergunta original, a pergunta que motivou esta investigação inteira. Por que ninguém superou essas 6 habilidades? A resposta, depois de examinar cada uma em profundidade, é simultaneamente simples e profunda. Porque essas habilidades não eram apenas técnicas que podiam ser aprendidas e replicadas. Eram expressões de uma personalidade única, de uma psicologia específica, de uma obsessão particular, de um momento histórico particular no esporte. Eram o resultado de genética excepcional, encontrando ambiente específico, encontrando personalidade extrema, encontrando momento histórico único. Todas essas variáveis se alinharam uma vez, em um brasileiro chamado Ayrton Senna da Silva, e produziram algo que o esporte nunca tinha visto e muito provavelmente nunca verá novamente. 31 anos depois, jovens pilotos ainda assistem seus onboards em reverência religiosa. Engenheiros ainda estudam seus dados telemétricos procurando segredos. Fãs ainda debatem se ele foi realmente o maior ou se é apenas nostalgia e mitificação. Os números, porém, não mentem. As performances documentadas não mentem. Os testemunhos de rivais, engenheiros, companheiros de equipe não mentem. Algo extraordinário existiu naquele homem. Algo que transcendeu o esporte e tocou algo mais profundo sobre excelência humana, sobre os limites do que é possível quando o talento excepcional encontra determinação absoluta, encontra obsessão total. E talvez seja apropriado que essas 6 habilidades permaneçam não superadas. Porque se alguém as superasse, se alguém aparecesse sendo melhor que Senna na chuva, melhor em qualificação, melhor em largadas, melhor tecnicamente, mentalmente mais forte, com racecraft superior, se isso acontecesse, teríamos que recalibrar completamente nosso entendimento do que é possível no automobilismo. E talvez, apenas talvez, o universo tenha decidido que algumas coisas devem permanecer como marcas definitivas, como limites não ultrapassados, como lembretes de que às vezes, muito raramente, algo impossível acontece e devemos simplesmente aceitar que testemunhamos milagre. Ayrton Senna não foi apenas o maior piloto de Fórmula 1 de todos os tempos. Ele foi o impossível que se tornou real por 10 anos, o código que não pode ser quebrado, o padrão que não pode ser alcançado. Não porque ele era perfeito. Longe disso, ele tinha falhas, excessos, momentos de questionável julgamento. Naquelas 6 habilidades específicas, cruciais, definidoras do que significa ser piloto completo, porém, ele alcançou alturas que permaneceram, permanecem e muito provavelmente permanecerão para sempre como o ápice absoluto do que um ser humano pode fazer dentro de um carro de corrida. 31 anos depois, o fantasma ainda persegue cada curva em Mônaco, cada gota de chuva em Spa, cada semáforo que apaga em qualquer grid de Fórmula 1. E continuará perseguindo, geração após geração, lembrando todos que houve um tempo,
breve e brilhante, quando o impossível pilotava entre nós. E depois desapareceu em Tamburello, levando consigo segredos que nunca serão completamente decifrados, deixando para trás apenas memórias, vídeos, dados e uma pergunta que ecoará eternamente pelos corredores da história do automobilismo. Como alguém conseguiu ser tudo aquilo, tudo ao mesmo tempo, tudo naquele nível? A resposta no final talvez seja a mais simples e mais profunda de todas, porque ele foi Ayrton Senna, e nunca haverá outro.